Pessoal, vamos finalizar as nossas aulas sobre hormônios sexuais, né? Farmacoterapia dos hormônios sexuais, falando do hormônio masculino, os androgênios. Os androgênios também são produzidos a partir de colesterol, e no homem, a principal célula produtora de androgênio é a célula testicular de Leydig. Essa célula usa colesterol para produzir testosterona. Um homem tem em torno de 0,6 microgramas por decilitro de testosterona no sangue. A mulher tem 20 vezes menos, tá? Mas ela também tem testosterona, só que em quantidades menores. A testosterona não é a forma ativa do hormônio, tá? Nos tecidos há uma enzima, a 5-alfa-redutase. Ela quebra essa dupla ligação aqui e converte a testosterona em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é a forma ativa. No homem, gente, a dihidrotestosterona tem função em vários tecidos. Ela se liga num receptor nuclear, um fator de transcrição, e altera a transcrição gênica de várias células. A função básica da testosterona, dos androgênios, né, e da forma ativa da testosterona, que é a dihidrotestosterona, é dar aos homens os caracteres secundários e primários masculinos. O que é caractere primário masculino? Esse a testosterona gera no homem ainda no período intrauterino. Caractere masculino primário é a presença do pênis, do saco escrotal, dos testículos, da próstata, enfim, da genitália masculina. As características secundárias masculinas vão surgir apenas na puberdade, né? Quando o homem começa a produzir novamente níveis altos de testosterona, ela se liga no receptor nuclear em vários tecidos e promove crescimento. Crescimento de osso, o homem ganha em estatura e densidade óssea. Crescimento de músculo, a testosterona é poderosamente anabólica, ela aumenta a massa magra, a massa muscular, a síntese de proteínas, por isso os homens ganham muita força muscular. Ela aumenta o crescimento de pelos e também a produção de sebo na pele. A pele masculina é bem mais oleosa do que a pele feminina. Por isso que o homem tem tantas espinhas também na puberdade. Aumenta o crescimento dos genitais e da próstata. Então cresce o pênis, o testículo, o saco escrotal, cresce a próstata. Cresce a laringe e as cordas vocais se espessam, por isso a voz masculina fica grave. O padrão de gordura no corpo masculino também se altera. O homem não acumula gordura nos quadris como as mulheres, ele acumula gordura no abdômen. Então, por isso, o homem não tem a silhueta feminina, né, de cintura fina e quadril largo. O homem é mais reto, porque a gordura dele se acumula na parte da frente do corpo, no abdômen. Esses são os efeitos da testosterona em um homem, né? Inicialmente desenvolvendo os órgãos genitais e depois, na adolescência, as características masculinizantes. Quando é que um homem vai querer usar testosterona sintética? Nós temos a testosterona sintética. Quando, normalmente, né, o homem que busca usar testosterona sintética é aquele homem que já está na andropausa, os níveis de testosterona dele caíram e ele está percebendo, especialmente, né, que incomoda mais os homens, é uma queda no tônus muscular. A musculatura dele começa a perder vigor, começa a perder massa magra. Então, os homens tentam buscar a reposição com testosterona para manter o anabolismo, para aumentar a massa magra, né? Para manter aquele tônus muscular mesmo depois de mais velhos. A testosterona também tem um outro efeito anabólico interessante, que ela aumenta o número de hemácias, e com isso a oxigenação dos tecidos fica mais intensa. Porque quanto mais hemácia, mais oxigênio é conduzido para os tecidos. Então esses homens acabam conseguindo fazer atividade física por mais tempo, porque conseguem manter os seus tecidos oxigenados, né, de forma mais otimizada. Por isso que testosterona também é proibida pelas comissões antidoping, porque ela aumenta o número de hemácias, esse indivíduo tem uma oxigenação maior e ele consegue manter uma atividade física por mais tempo, em alto nível. Por isso que ela é totalmente proibida pelas associações de doping, né, no esporte. Ela ainda também aumenta a massa magra, aumenta a força, aumenta a densidade óssea, também deixando os ossos mais fortes.
Muitos homens vão usar a testosterona também por efeitos centrais. Eles acreditam que ela deixa os homens com mais libido, com maior agressividade, e isso não necessariamente está completamente comprovado. Esses são efeitos comprovados da testosterona, efeitos anabólicos. Então, o homem que já está em idade mais avançada pode fazer uso de testosterona para buscar esses efeitos anabólicos. Ele não vai sofrer com esses efeitos aqui porque ele já masculinizou, né, lá na adolescência. Então, esses efeitos aqui não serão problema para ele. Aumento de laringe, né, a voz dele já engrossou. Músculos é uma polêmica, tá, gente? Muita gente acha que a testosterona no homem tem o homem ganha muita massa magra quando usa testosterona na reposição hormonal. Isso é polêmico, por quê? Porque o tecido masculino já teve contato com a testosterona. Esse músculo já cresceu sob estímulo de testosterona. Então, por isso, a testosterona não teria tanto efeito sobre o músculo masculino. Pelo contrário, ela tem um efeito muito poderoso no músculo feminino. Então, mulheres, quando usam testosterona, elas têm um ganho de massa magra muito significativo e ganham muita força. Por quê? Porque o tecido feminino nunca teve contato com altos níveis de testosterona. Então, quando ele tem a primeira vez, numa reposição, a mulher ganha muita massa. Mas o grande problema para as mulheres é que elas usam uma vez, ficam encantadas com os efeitos, né? Porque a musculatura define, aumenta bastante a massa magra, reduz a massa gorda, a proporção, né, corporal muda, e aí isso satisfaz muitas mulheres. A questão é que o uso de testosterona numa mulher que não masculinizou, ela vai masculinizar. Masculinização completa, viu, gente? Crescimento, a laringe cresce, corda vocal espessa, a voz engrossa, musculatura cresce, fica mais forte, pelos pelo corpo, em padrão masculino, tá? Barba, uma pelagem muito mais, os pelos muito mais grossos e em maior quantidade, pele mais oleosa. A mulher não vai desenvolver um pênis, mas ela vai desenvolver o clitóris, ele vai crescer, ficando semelhante a um pênis atrofiado. Então, a testosterona na mulher tem poderosos efeitos masculinizantes. Inclusive, né, mulheres que na verdade são homens trans, né, elas têm o desejo de se transformar em homens, porque não se reconhecem no corpo feminino. Quando elas usam testosterona, elas conseguem uma masculinização muito completa, né? Só mesmo não adquirem genitália masculina, mas o restante, né, a alteração de voz, musculatura, crescimento de pelos, até mesmo alterações ósseas são perceptíveis numa mulher que faz uso de testosterona. Ela fica com uma aparência bastante ou completamente masculinizada. Esses são os efeitos positivos, né, de se repor testosterona para um homem. E a mulher, quando faz reposição de testosterona, buscando, né, o anabolismo, ganhar massa magra, ela tem que estar ciente de que ela tem alguns efeitos, inclusive irreversíveis, de fazer uso de testosterona, que é ficar masculinizada. Então, a mulher, quando faz uso de testosterona, faz uso de forma bem conservadora, na forma de géis, doses bem baixas, e ainda assim vê efeito. Se ela fizer um uso sistêmico aí, injetado, ela possivelmente vai experimentar um processo de masculinização que não pode não ser desejado por essa mulher. Claro, né? Efeitos anabólicos positivos, só que ela também tem efeitos negativos. Estudos indicam, gente, que reposição de testosterona num homem aumente a agressividade, pode inclusive desencadear surtos psicóticos, ruptura com a realidade, gera dependência, diminui o colesterol bom, o HDL, e aumenta a lipoproteína ruim heterogênica, o LDL. Aumenta a coagulação do sangue, aumentando a chance de infarto no homem. Atrofia testicular, o testículo para de produzir espermatozoides quando o homem está usando testosterona sintética. E aí ele fica infértil, mas não é definitivo. Quando ele parar de tomar testosterona, a fertilidade dele retorna. O maior risco do uso de, inclusive está aqui de roxo, né? O maior risco do uso de
testosterona sintética é o câncer hepático, tumor hepático ou falência hepática também. Pode provocar acne, porque aumenta a produção de sebo na pele, e também hiperplasia da próstata, crescimento da próstata, que pode dificultar a excreção de urina, inclusive porque comprime a uretra. Esses são os muitos efeitos negativos de se fazer uso de testosterona sintética. Então, o homem que está buscando esses efeitos anabólicos, eles têm que estar ciente dos possíveis efeitos não desejados, das reações adversas medicamentosas, que são graves. Então, o uso... O que seria o nosso androgênio ideal, né? Que não existe até hoje. Seria um androgênio que copiasse a testosterona, mas que tivesse as características anabólicas dela, melhorasse a mineralização óssea do homem, aumentasse massa magra, o vigor muscular, o tônus, né? Aumentasse hemácias, melhorasse a capacidade esportiva desse homem. Então, tudo isso aqui é positivo. Então, eu queria um androgênio que tivesse esses efeitos anabólicos sem ter esses efeitos adversos negativos. Inclusive, sem masculinizar. Porque se eu tivesse uma substância que fosse puramente anabólica, as mulheres poderiam tomar. Né? Um androgênio puramente anabólico, que não fosse androgênico, as mulheres poderiam tomar. Agora, ele sendo androgênico, ele masculiniza. E aí, para as mulheres é complicado, né? Que elas vão adquirir características masculinas. O que nós temos de testosterona sintética no mercado? No Brasil, nós temos ésteres de testosterona. Então, tem 1-decanoato, enantato de testosterona, vários ésteres, inclusive associados no mesmo medicamento. No corpo, eles são convertidos em testosterona. Então, a testosterona, eu posso usar a própria testosterona humana, na versão sintética, como reposição. Ou... existem uns derivados de testosterona que a gente chama de derivados 17-alquilados. Os principais são a nandrolona e a oxandrolona. A nandrolona, ela é de 2,5 a 5 vezes mais potente que a testosterona. E a oxandrolona, pasmem, ela é de 3 a 13 vezes mais potente que a testosterona. O que significa, gente? Significa que é mais potente para aumentar o número de hemácias, mais potente para aumentar a massa magra, mais potente para mineralizar o osso. Opa, isso é muito bom. Só que também são mais potentes aqui, ó, para gerar efeitos adversos, especialmente o câncer hepático. O grande risco de um jovem, por exemplo, que usa esses medicamentos aqui com finalidade anabolizante, ele vai conseguir anabolizar? Vai. Porque elas são potentes androgênicos, inclusive muito mais potentes que a própria testosterona. Ele vai anabolizar com esses derivados 17-alquilados da testosterona? Vai. Nandrolona e oxandrolona são poderosos agentes anabólicos. Esses efeitos aqui ele vai observar claramente. Só que ele tem todos esses efeitos adversos aqui perigosos. Agressividade, psicose, dependência, pode gerar ateromas, coagulação do sangue, testículo para de produzir espermatozoide, muita acne, hiperplasia da próstata e o mais perigoso deles, câncer hepático. Especialmente se for tomado por via oral, tá, gente? A via oral, o medicamento passa todo pelo fígado, então ele tem um efeito, a dose passa toda pelo fígado inicialmente, né, no efeito de primeira passagem. Então, acaba ele tendo que esse paciente vai ter maiores danos hepáticos. Mesma coisa para os anticoncepcionais também, que aumentam a coagulação do sangue. Se tomar por via oral, a dose passa inteira pelo fígado, então tem um efeito mais significativo sobre o tecido hepático. Ok? E de todos os efeitos negativos que a testosterona pode causar, está faltando um. Por incrível que pareça, a testosterona, a gente sabe que ela faz crescer pelos pelo corpo. Só que testosterona em dose alta no couro cabeludo, a 5-alfa-redutase converte ela em dihidrotestosterona. E se eu tiver muita dihidrotestosterona no couro cabeludo, o cabelo começa a cair no homem. O homem fica calvo. Como é que eu posso evitar isso? Nesse homem que está com excesso de testosterona, inclusive quem faz reposição buscando fins anabólicos pode acabar careca, porque os altos níveis de testosterona no couro cabeludo vão ser convertidos em dihidrotestosterona,
que em excesso vai derrubar o cabelo. Então, como é que eu evito, né, essa alopécia, né, que é perda de cabelo? Eu posso usar finasterida. Finasterida, gente, é um inibidor da 5-alfa-redutase. Quando eu tomo finasterida, a 5-alfa-redutase fica inibida e a testosterona não é convertida em dihidrotestosterona. Lá no couro cabeludo, isso vai ter um efeito para evitar a perda de cabelo, para tratar a alopécia. Já na próstata, numa dose maior, a finasterida inibe os efeitos da testosterona sobre a próstata, que é de hiperplasia da próstata. Então, a testosterona estimula o crescimento da próstata. Então, quando eu tomo finasterida, ela impede que a testosterona lá na próstata seja convertida em dihidrotestosterona e, com isso, impede que a dihidrotestosterona estimule o crescimento da próstata. Então, a finasterida trata tanto a hiperplasia da próstata quanto a alopécia, com doses diferentes, tá? Finasterida em 1 mg, trata a alopécia. Em 5 mg, trata a hiperplasia da próstata. Então, como é que ela faz isso? Ela impede que a testosterona seja convertida em dihidrotestosterona, porque ela inibe a 5-alfa-redutase. Quando os derivados de 17-alquilados foram criados, gente, a nandrolona e a oxandrolona, a tentativa da indústria era criar um androgênio ideal, um hidrogênio que fosse anabólico, sem ter os efeitos adversos e masculinizantes. Não conseguiu, tá? Os derivados de 17-alquilados são poderosamente anabólicos, nisso eles tiveram sucesso. São, inclusive, mais anabólicos que a própria testosterona. O problema é que eles são ainda mais tóxicos que a testosterona e aumentam ainda mais a chance de tumor hepático, que pode ser fatal. Então, o uso desses medicamentos aqui é um grande risco que os nossos jovens correm, porque muitas vezes também fazem uso desses medicamentos sem prescrição, sem receita médica, conseguem isso aqui de forma ilegal para tentar buscar ganho de massa magra, né? Essa busca nossa aí pelo corpo perfeito. O brasileiro é muito vaidoso, é muito frequentador, né, de academias para ganhar massa muscular, acaba fazendo uso desses medicamentos. Há toda uma rede de tráfico desses medicamentos, tá, gente? A busca por anabolizantes é tão grande e como não é fácil obtê-los de forma legal, porque são medicamentos controlados, há toda uma rede de tráfico de nandrolona e oxandrolona. A questão é que muita gente compra produtos vindos do exterior, de empresas que não existem, não são rastreáveis, e eles injetam essas substâncias aqui sem ter a menor noção se o que tem ali dentro é nandrolona e oxandrolona mesmo. Tá? Compram produtos contrabandeados e injetam no organismo. Não sabe se aquilo ali teve um controle de qualidade, um controle microbiano, não sabe nada. É bastante corajoso quem faz isso, tá? Quem usa esses medicamentos contrabandeados, porque eles vêm com um aspecto de produto sério, mas muitas vezes você vai rastrear, não dá nem para você descobrir onde é a fábrica deles. Os dados são todos falsos, então é produto falsificado. E não dá para saber se o que tem ali dentro é de fato nandrolona ou oxandrolona. Tá? Então o homem pode usar a testosterona sintética, os ésteres ou os derivados 17-alquilados para fazer reposição hormonal. Os derivados 17-alquilados têm esse grande problema de provocar câncer hepático, então eles acabam perdendo um pouco de espaço. Muitas vezes os homens optam por usar o éster de testosterona, que é menos tóxico, menos chance de gerar câncer hepático, embora também possa provocar. Tá certo? Esse é a farmacologia dos androgênios. Então, sempre lembrar que a gente tem testosterona sintética e o objetivo de usá-la é para manter os efeitos anabólicos da testosterona no corpo. E também efeitos psíquicos, como melhorar a libido, a agressividade, né? a vontade, tratar a fadiga. Só que, por outro lado, o uso desses medicamentos tem muitos efeitos adversos e o principal deles é o câncer hepático. A agressividade, a psicose pode ter profundos impactos também nos relacionamentos pessoais, tá? Então, às vezes a pessoa tá num relacionamento, ela usa testosterona e acaba mudando muito o comportamento, ela pode acabar tendo muitos atritos aí com as pessoas próximas, no trabalho, nos relacionamentos. Pode gerar dependência, tá?
ou seja, eu posso ficar um dependente físico e psíquico da testosterona, porque ela tem uma ação estimulante sobre o cérebro. Então, muitas desvantagens em troca de alguns efeitos anabólicos. Para as mulheres, eu sempre tenho que alertar, né? Veio uma menina querendo usar testosterona, eu tenho que deixar claro para ela que ela está incorrendo em risco de, além de câncer hepático, desses efeitos adversos, de masculinizar. O homem, como já masculinizou, isso aqui não é um problema para ele. É problema para ele apenas o fato de que aumentar os níveis de testosterona pode provocar queda de cabelo, porque a testosterona no couro cabeludo é convertida pela 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona. E essa daqui, em grande quantidade no couro cabeludo, ela derruba o cabelo. Então, esse homem pode ficar careca. Isso é indesejado para muitos homens. Por isso, eles podem usar a finasterida para inibir a 5-alfa-redutase, não deixar a testosterona virar dihidrotestosterona e, dessa forma, impedir que o cabelo caia. Então, trata a alopécia ou impedir que a próstata cresça. Então, trata também a hiperplasia da próstata. Certinho? Essa é a nossa aula de androgênios, a reposição masculina de hormônios. Tá? Para finalizar, gente, só lembrar vocês que nós temos pessoas na nossa sociedade que são transexuais. O que é um transexual? É o indivíduo que nasceu com um determinado sexo, só que mentalmente ele tem o outro gênero, ele não se identifica com o seu sexo genético. Então, por exemplo, ele é um menino, mas dentro do corpo dele ele é uma menina. Dentro da cabeça dele ele é uma menina, ele não se reconhece como um menino. E acontece o inverso também, meninas que não se reconhecem como meninos. Essas pessoas no passado, elas acabavam se matando, porque isso gerava um conflito psicológico muito grande. Cuidado, viu? Transsexualidade tem nada a ver com homossexualidade. O homossexual se dá bem com seu corpo, né? Ele não tem problema nenhum, o homem homossexual quer continuar tendo o corpo masculino e a mulher homossexual também não tem problemas em ter um corpo feminino. O transexual ele tem grandes problemas com a sua imagem, o que é muito perturbador para ele, porque mentalmente ele é uma mulher, mas ele olha no espelho e ele vê um homem. Ou mentalmente ele é um menino, mas ele olha no espelho e vê uma mulher. Então, para o transexo, isso é muito é uma fonte de grandes transtornos psíquicos. No passado, muitos se matavam porque a família não entendia ou fingia que não entendia e forçava aquela pessoa a adquirir as características do sexo genético com os quais essa pessoa não identificava. Hoje, felizmente, né, as coisas mudaram. Alguns pais também mudaram, a cabeça das pessoas vai mudando, né? Hoje, alguns pais já percebem no menino que ele não tem características masculinas, que ele não se comporta como menino, que o comportamento dele é todo feminino. Ou percebem na menina que ela não tem comportamentos femininos, ela tem comportamentos masculinos, vontades masculinas. É muito comum que a menina transexo em algum momento peça para cortar o cabelo curtinho, por exemplo, porque ela se identifica mais com, assim ela se sente mais confortável, porque o cabelo grande de menina não a agrada, as roupas de menina não a agradam, as brincadeiras, enfim. Vai ficando muito óbvio para os pais. Então, hoje, os pais têm buscado aconselhamento psicológico, psiquiátrico, quando percebem que as suas crianças não se identificam com o sexo genético. Caso um grupo de psicólogos, psiquiatras concordem, né, cheguem ao diagnóstico de que se trata mesmo de uma criança transsex, alguns pais já têm apoiado os seus filhos a fazerem o uso de hormônios para fazer a reversão sexual. Tá? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, o menino que é transsex, que se vê como uma menina, ele já usaria o estrogênio muito cedo e evitaria esses efeitos aqui da testosterona, ó. Ele não masculinizaria, ele já iria direto para a feminilização, e aí ele se tornaria uma mulher típica. Para o menino isso é muito importante, porque se a testosterona fizer efeito nele na adolescência e ele masculinizar, as características masculinas são muito fortes. Mesmo se ele usar estrogênio depois, dificilmente ele vai conseguir uma feminilização completa.
alguns traços da masculinização vão continuar presentes, né? Uma musculatura mais volumosa, um esqueleto, né, maior, mais largo. Então, aquelas características masculinas vão persistir. Então, ele não vai conseguir uma feminilização completa. Já a menina, mesmo que ela não use testosterona desde muito jovem para fazer a reversão sexual, quando ela é, na verdade, um homem trans, né, ela se identifica com o sexo masculino, na menina, mesmo que ela não faça muito nova, mesmo que ela feminilize, a testosterona, como as características femininas são muito delicadas, quando ela usar testosterona no futuro, ela vai conseguir uma masculinização quase que completa. Claro, né? Ela vai precisar fazer uma cirurgia para retirar os seios. O uso de testosterona não vai reduzir ou acabar com os seios dela, não. Os seios ela precisa fazer uma cirurgia. Mas o restante do organismo, da aparência dela, fica bastante masculinizada, tá? Até em termos de estrutura óssea, voz, pelos, ela se masculiniza de forma completa. Inclusive, ao usar muita testosterona, ela pode até perder cabelo também, né? Ficar careca. Então, ela adquire uma aparência muito masculina. O menino não dá essa sorte, o menino trans, porque as características masculinas são muito marcantes. Quando ele usa estrogênio, ele não consegue feminilizar completamente. Então, muitas vezes os pais, quando reconhecem essa doença desde cedo, né? Não é, na verdade, uma condição genética, né? A gente ainda compreende pouco quais são as alterações no cérebro que provocam a transexualidade. Então, quando a gente percebe isso muito cedo na criança, os próprios pais já encaminham essa reposição hormonal, e aí a menina trans usa testosterona para se transformar num homem. E o garoto trans vai usar estrogênio para, ao invés de masculinizar, feminilizar e virar uma mulher. No futuro, né, boa parte dos transexuais optam por fazer a reversão sexual cirúrgica, né, que daí completa o processo deles de mudança de sexo. Mas não necessariamente todos optam por fazer a reversão cirúrgica dos órgãos genitais. Mas boa parte deles sim, porque se sentem incomodados, né? O órgão genital que eles têm não é o que eles pensam ter, né? Como eu disse, é como se fosse uma mulher presa no corpo de um homem preso no corpo de uma mulher. Então, hoje em dia, esses hormônios, tanto a testosterona como os estrogênios sintéticos, estão sendo usados também por essas pessoas trans no processo de mudança de sexo, tá certo? Então, essa foi nossa aula sobre farmacologia dos hormônios, tanto dos hormônios sexuais femininos quanto dos masculinos, que podem ser usados em reposição hormonal. Os femininos também são usados em contracepção para evitar a ocorrência de gravidez indesejada, e os masculinos também são usados como anabolizantes para ganho de massa muscular, de força, de capacidade esportiva. Tá certo? Então, até a próxima.